Estamos de volta com o Bora Nordeste. A gente continua falando sobre a Covid-19. É que pacientes que conseguiram vencer a doença acabaram tendo complicações e desenvolvendo outras enfermidades, entre elas o diabetes. Isso preocupa os médicos. Desde o início da pandemia, os médicos apontam para os perigos de se contrair a Covid-19 tendo uma doença pré-existente, uma comorbidade. Uma delas, que pode causar um agravamento no quadro de saúde do paciente, é o diabetes. A gente sabe disso. Porém, pacientes que não tinham diabetes, mas tiveram Covid-19, estão tendo, em alguns casos, um aumento considerável nos índices de glicose no corpo. Isso tem preocupado os profissionais de saúde. A gente vai ouvir o infectologista Fernando Maia, que tem trabalhado na linha de frente no combate ao coronavírus desde o início, e nos confirma essa preocupação, porque quem tem diabetes e tem Covid é um perigo, mas você ter Covid e depois ter diabetes também é ruim. Com certeza, porque o diabetes é uma doença muito traiçoeira, né? É uma doença que evolui de forma silenciosa e que pode causar complicações de saúde muito graves. Então é algo preocupante realmente a gente ver que os pacientes que fizeram Covid depois desenvolvem alteração da glicose, que é o diabetes, e a gente também tem visto pacientes que fazem alteração do colesterol do triglicerídeo, chamado dislipidemia. Então são duas situações preocupantes, a gente não sabe ainda exatamente se essa complicação é passageira ou se é a longo prazo, a doença está muito recente ainda para a gente poder dizer isso, mas é algo que precisa ser visto com muito cuidado pelo potencial dessa doença, o diabetes, de desenvolver complicações sérias, sequelas graves na vida da pessoa. Doutor, a gente tem visto que muitas pessoas têm algumas sequelas, assim podemos dizer, da Covid-19, mas de ordem respiratória. Faz pouco tempo, de fato, que a doença se instaurou e faz pouco tempo, de fato, que houve esse atentamento para a questão do aumento de glicose, né? Por isso que se deve redobrar os cuidados, continuar se redobrando os cuidados para não se ter o coronavírus, né? Exatamente, porque você lembrou bem, é uma doença nova que a gente ainda não conhece completamente, a gente sabe algumas coisas, a gente sabe algumas complicações que ela pode promover a curto prazo e agora estão começando a aparecer essas alterações de longo prazo. A gente não sabe ainda, como a doença é nova, a gente não sabe ainda se essa complicação vai ser permanente por anos seguidos ou se é algo passageiro que depois vai resolver, a gente não sabe ainda. Enquanto isso, a gente precisa monitorar esses doentes para que a gente possa, se for necessário, iniciar o tratamento o mais rápido possível. Doutor, é uma recomendação, então, portanto, a partir do momento que se teve coronavírus, se quarentenou, se recuperou, felizmente, tem um acompanhamento médico mais próximo para se verificar como é que fica o pós-doença no indivíduo? Sim, com certeza. É importantíssimo, qualquer pessoa que teve Covid, é importantíssimo procurar o seu médico para fazer esse acompanhamento. Então, existe aquele acompanhamento que é feito mais frequentemente no momento da doença, propriamente dito. Depois que a pessoa fica bem, a tendência é que a maioria das pessoas, é importante dizer, a maioria das pessoas vai evoluir bem e não vai ficar com sequela nenhuma. É o que a gente tem observado na grande maioria dos casos. Mas tem uma pequena parte das pessoas que tem desenvolvido essa alteração e tem ficado com essa alteração. Então são esses pacientes que precisam de monitoramento mais prolongado. Nesse caso, o corpo ele dá algum sinal, doutor? Para que, por exemplo, quem esteja nos assistindo, poxa, pode ser que sim, é um passa-mal, é alguma coisa que dá no exame de sangue, por isso é importante a rotina estar em dia? É principalmente a alteração no momento, como é muito recente, a principal alteração por enquanto é no exame de sangue. Mas tem pacientes que já relatam sintomas de diabetes. Boca seca, urina excessiva, fome excessiva, perda de peso sem outra explicação. Então, são pessoas que começam a ter sintomas de diabetes aguda. Esse é importante dizer, é uma pequena parte dos pacientes que faz isso, certo? A maioria dos pacientes evolui bem e fica sem sequela. Mas é muito importante que toda pessoa que teve Covid faça esse acompanhamento direitinho para que a gente possa saber quem é que vai evoluir com diabetes e quem não vai. A maioria não vai, mas aqueles que vão, é importante que seja acompanhado para que se institua o tratamento o mais rápido possível. Para se não correr risco, o importante é diminuir os riscos. O combate à pandemia continua, as medidas de segurança também. Com certeza, é importantíssimo lembrar, você lembrou muito bem, a pandemia não acabou. A doença continua acontecendo, houve um certo relaxamento pelas pessoas de uma maneira geral, está todo mundo cansado de ficar em casa, isso é até compreensível, mas é importante lembrar, a doença não acabou. Então as medidas de uso de máscara, lavagem das mãos e distanciamento social continuam importantíssimas. O final de ano está chegando, estão chegando as festas de Natal, de Ano Novo. Esse ano, o Natal e Ano Novo vai ser um Natal diferente. Vai ser cada um na sua casa. Não há espaço
para se participar de festas, confraternizações, grandes festas de família, não é o momento. A doença continua avançando. A gente tem visto, quem trabalha na linha de frente, tem visto muitos casos de pessoas que estão se contaminando em reuniões familiares. Já está tudo bem, vamos fazer. E as pessoas estão se contaminando. Em casa ninguém usa máscara. Em casa ninguém usa máscara, todo mundo ali junto, reunido. E tem havido vários casos de contaminação nesse contexto. Então não é momento de relaxar. Não é momento de parar com as medidas. O momento agora é de cautela, distanciamento social, máscara e lavagem das mãos. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Lembrando, como bem disse o médico infectologista Fernando Maia, o problema atualmente hoje quanto à questão da diabetes, é de uma pequena parcela das vítimas que contraíram a Covid-19. Por isso que é importante esse acompanhamento. A sintomatologia ela é clássica, mas nem todo mundo a desenvolve. É importante lembrar que praticamente todo mundo vai ter uma evolução boa, uma vez que contraiu o vírus, quarentenou e depois se recupera. Mas por isso que é importante a gente continuar investindo muito na higienização pessoal, no distanciamento social e evitar de contrair a Covid-19 para não correr risco de uma eventual complicação da doença, que é nova ainda, apesar da gente já viver na pandemia há muitos meses, ainda é nova, a ciência tem descoberto aos poucos quais as complicações pós-doença em cada pessoa. Para a Band Nordeste, Henrique Pereira. Ainda sobre a Covid-19, a gente tem falado muito sobre vacina ultimamente. Mas não adianta nada ter a dose em mãos se faltar seringa. Os fabricantes aqui no Brasil estão preocupados em não conseguir atender a demanda pelo produto. 300 seringas por mês. Essa é a quantidade utilizada para imunizar os pacientes nesta clínica de vacinação em São Paulo. Eles decidiram fazer um estoque para 6 meses, já pensando que o produto pode faltar ano que vem por causa da imunização para a Covid na rede pública. Para prevenir que nos pegue de surpresa e a gente fique com estoque aí de vacinas nas nossas câmaras de frio e não tenhamos aí insumos, que são as seringas e agulhas, e a gente perca essa vacina. E o mercado já se deu conta que a seringa será um produto disputado no ano que vem. Na encomenda realizada nesta semana, esta clínica pagou 50% mais caro em relação ao preço praticado há 3 meses. A mesma seringa, o mesmo fornecedor. A produção nacional média é de 1,5 bilhão de seringas por ano. Para atender a demanda de 2021, o setor calcula que teria que aumentar a produção em 30%. O Ministério da Saúde sinalizou que vai comprar 370 milhões de seringas, mas ainda não abriu licitação. Alguns estados já começaram a comprar por conta própria. São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul prevêem a aquisição de pelo menos 120 milhões de seringas. Segundo a associação do setor, a indústria nacional não tem capacidade para atender a demanda para a Covid-19 de forma imediata, mas tem condições de fazer as entregas aos poucos, seguindo um cronograma de vacinação. Temos que ter esta organização para evitar um pânico, para evitar uma falsa incapacidade da indústria, para evitarmos, que façam compras erradas, compras equivocadas em todo este processo. No próximo bloco, você vai ver que o home office deve ficar no Brasil de uma vez por todas quando a pandemia acabar. E sabia que a internet completou 25 anos de existência aqui no país? A gente mostra já já.